ConteCast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web. ConteCast Tecnologia, uma novidade por aqui, um spin-off de conteúdo, né? Continuamos falando sobre marketing e gestão, mas agora com DNA mais no 0 e no 1, mais no bit. Vamos trazer novas tecnologias, vamos trazer economia digital, vamos falar de cultura, de maturidade digital, uma série de assuntos, ferramentas, softwares, instrumentos, empresas de tecnologias vão passar por aqui. E a ideia nesse ConteCast Tecnologia é a gente desmistificar um pouco do tecnês, que muitas vezes fica restrito a uma mão de obra mais especializada, aquele nerd que, em vez de dormir, passa a madrugada estudando alguma coisa nova, mas que o papel da tecnologia como ferramenta, como instrumento, é servir ao negócio, à gestão e até mesmo às carreiras, de uma maneira que seja indolor e que essa curva de aprendizado seja mais rápida e mais prática possível. Dessa forma, nós temos aqui um podcast para falar de tecnologia. E hoje, né, um convidado muito especial, um amigo de longa data aí, Rafael Almeida. Seja muito bem-vindo à mesa do ConteCast. Agradeço demais o convite. Faz um tempo já que a gente ficou de fazer esse ConteCast, né? A gente já vem esperando. Mas o tempo ele funciona às vezes para amadurecer as ideias e trazer um conteúdo ainda mais de qualidade, né? E ele recompensa, né? Então a gente namorou ali quando a gente estava fazendo a terceira temporada do ConteCast sobre e-commerce, né? Acabou não batendo as agendas, a temporada ficou parada pela metade, né? Não vieram os novos episódios também, esfriou. Eu tive um hiato de publicação muito grande, mas desse tempo para cá muita coisa aconteceu. O formato do ConteCast ganhou vida no formato de vídeo, né? Então estamos além do Spotify no YouTube no formato de vídeo. E você está aqui com a gente, Rafa, agora na mesa, nesse estúdio, nessa mega produção. E vamos falar de tecnologia, muito mais do que de e-commerce, vamos falar de tecnologia aplicada a negócios. Mas antes de tudo isso, eu queria, assim, meio que de frente com o Gabi, Rafael por Rafael. Quem é o Rafael? Como o Rafael chegou nesse mundo da tecnologia? Por que você se apaixonou pela tecnologia e continuou trabalhando nessa área até hoje? Olha, isso é muito interessante. Primeiro, cara, que lugar, que maravilha que está o ConteCast. Muito bom ver o quanto ele cresceu e todos os conteúdos que a gente consegue acompanhar, né? Uma qualidade incrível. Muito bom fazer parte disso tudo. Bem-vindo. E respondendo a pergunta Rafael por Rafael, eu sou apaixonado por tecnologia e principalmente marketing digital há muitos anos. Então, desde a minha origem, lá na humilde Fortaleza, Ceará, né, cresci lá. Então, iniciei a minha trajetória no marketing digital há 14 anos, lá em Fortaleza. E há 10 anos vim para Curitiba buscando novos ares, buscando um mercado mais desafiador e buscando essas possibilidades que, bom, só Curitiba dá, né? Curitiba tem uma capacidade gigante de negócios, além da capacidade gigante de negócios, uma mentalidade muito forte naquilo que se dá respeito a principalmente a performance, né? Então, você não é só o que você conseguiu já fazer, você é tão bom quanto o que você consegue fazer hoje, né? Então, isso é um ponto muito legal e grande, digamos, fornecedora de oportunidades, né, de negócios. Dentro disso, em 14 anos, vim evoluindo no meio digital, não só, né, já criado no e-commerce, criado e crescido no e-commerce, fortalecido. forjado nos códigos online do e-commerce. Exato, prestando serviço para algumas empresas como a The North Face, Kipling, algumas marcas bem grandes aí conhecidas, Jansport, né? Inclusive trabalhando em franqueadoras e até em startups, né? Dentro desse tempo, a gente percebe que existe uma mudança gigantesca, não só das operações de marketing digital, mas de tudo aquilo que envolve decisões do marketing digital. Recentemente, a gente tem aquela mudança de o mundo sem cookies, né? O mundo sem a capacidade de dados que a gente tinha. Então, quando a gente começa a estudar todo esse caminho, a gente, como apaixonado, vai entrando nisso, a gente vê que reflete muito em uma mudança estratégica. Então, eu venho como apaixonado não só em marketing digital, mas em estratégia. Então, a partir disso, a gente começa a traçar um caminho muito mais interessante, muito mais forjado na pressão de criar grandes empresas e grandes negócios a partir de uma boa estratégia. Então, basicamente, o Rafael hoje, posso dizer que é um estrategista de marketing digital crescendo junto com todo o meio no Brasil, né?
Que bacana. E o nome da tua empresa hoje, né? Catalisador Marketing Digital. Exatamente. O que a Catalisador faz, além de catalisar? O que é esse catalisar o marketing digital? É exatamente isso. A gente trouxe esse nome justamente por o catalisador representar, né, um elemento que vem para acelerar uma reação química, né? Isso lá dentro da química. Então, a gente vem para acelerar empresas dentro do meio digital. A Catalisador funciona e ela cresce a partir de uma demanda que a gente nota muito forte, né, dentro do meio digital hoje no Brasil, que é uma empresa que consegue atuar de forma consultiva, enquanto uma consultoria, mostrando para o empresário, para o gestor, tudo aquilo que a empresa dele tem a capacidade de atingir e trazendo para a realidade onde que eles estão mesmo. A partir disso, traçar uma boa estratégia e entregar uma capacidade de execução com um time sênior, né? A gente tratar realmente sem nenhum tipo de atrito entre a gente construir uma estratégia e a gente aplicar a execução dessa estratégia. Então, ela nasce desse conceito e a gente vem tendo bastante sucesso nesse caminho, né? Vem conseguindo construir cases de sucesso e oficialmente, né, até nascida há 3 meses aproximadamente. Legal. Então, aí praticamente uma recém-nascida, mas com muito fôlego e muito material para catalisar, né? E aí a gente fala de estratégia, Rafa, olha que bacana, porque estratégia nada mais é do que a capacidade que um gestor, que um comandante tem de organizar os recursos disponíveis sob sua gestão para atingir um objetivo fim futuro. Então, isso a gente pega emprestado lá do meio militar, né? Sun Tzu já falava muito de estratégia, e a gente traz isso para o contexto corporativo, para o mundo dos negócios. Estratégia sendo um elemento que organizar recursos disponíveis para atingir um determinado objetivo num cenário futuro. E geralmente uma estratégia é de longo prazo. Agora, como que eu consigo fazer isso se eu não domino, se eu não conheço, se eu não tenho os recursos adequados à minha disposição? E muitas vezes o marketing digital se encontra nisso, né? Você já navegou pelo mundo do e-commerce, eu venho desse mundo também, de internet, e eu costumo dizer que eu vi isso há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, quando o mercado de e-commerce era um conjunto de quem comprava não sabia o que estava comprando, comprava de quem não sabia o que estava vendendo, porque vendia algo que quem fazia também não sabia exatamente o porquê estava fazendo. Mas era um movimento, era o que tinha que ser feito, né? Eu atendi grandes contas e vinha assim, olha, veio da matriz lá de São Paulo, a gente tem que fazer Twitter. E por quê? Não sei, vocês são os criativos, a gente tem que fazer Twitter porque o concorrente está fazendo. Então, uma paridade, ok, mas o que você quer de resultado? O que você espera? Não sei, vocês são agências, são os criativos. E a gente era uma agência promo, não era uma agência digital, né? Ok, tá bom, vamos fazer a demanda do cliente. E o cliente não sabia o que comprar. Então a gente vinha trazer um resultado, não, mas não é isso que a gente quer. A gente quer esse indicador, tá bom. Não tinha um nome bonito como tem hoje de influencer, digital influencer, mas pegamos algo parecido com isso na época, trouxemos um número, estourou lá em cima. Não, mas aí vocês estão trapaceando, vocês estão usando uma pessoa que já tem uma... Sim, você não quer o indicador? A gente está trazendo esse indicador. Então, era um misto de uma agência de promoção, fazendo digital, para um cliente que queria digital, mas ele era físico, totalmente, né, sem a cultura digital, e era um balaio, e tinha de tudo, né? A gente viu modelos como o Groupon, o Peixe Urbano, modelos fantásticos de negócio, mas mal geridos no sentido comercial. Quem está comprando o restaurante não entendia como fazer dinheiro. Tá, eu vou vender mais barato a refeição e ganho na bebida. A pessoa não quer comprar uma bebida a mais, mas ela vai voltar se ela for bem atendida. Você começa a atender mal, o cara sai falando mal, reclama. Puxa, eu só tive prejuízo com esse negócio. O problema não está na ferramenta, não está na tecnologia, no modelo de negócio. Está na imaturidade de quem está comprando. Comprou de alguém que não soube vender, explicar, educar o mercado, né? Então, acho que o nosso mercado, sim, tem muito espaço. Precisamos de agentes como você que catalisem melhor isso, porque, afinal de contas, curso de marketing digital, gente, a internet está cheia. Principalmente daquele aluno que fez um curso de marketing digital para vender marketing digital. Que ele não é de marketing, ele não entende muito sobre digital, mas ele gosta de rede social. E agora ele vende um curso de marketing digital que ele não conseguiu fazer para si mesmo. Então, assim, é uma bola de neve de, sabe, a matriz original que fez a cópia, que fez a cópia, que fez a cópia. Então, cuidado com essas fórmulas de lançamento.
com essas grandes fórmulas mágicas, né? Tem técnica para fazer isso? Funciona? Claro que sim, não é charlatanismo. Agora, é ruim quando você pega alguém que não sabe fazer, querendo fazer o que não sabe, o que tem que ser feito. E aí não vai funcionar. E a culpa vai ser de quem? A culpa é de quem executa, né? Exato. Tem um ponto que eu sempre gosto de brincar quando a gente fala de estratégia. Se eu não me engano, o Tele Santana, saudoso Tele, acho que ele conversando em uma Copa do Mundo, falando, olha, fulano, eu vou, se eu não me engano, no Garrincha, eu não lembro muito bem, aí quem está acompanhando vai conseguir dizer melhor. Olha, você vai entrar, você vai fazer isso, vai tocar para fulano, cruzar e tal, não sei o que, vai ser gol, tá? Tudo entendido? Clássico. Tudo. Tá, mas professor, o senhor combinou com outro time lá também? Né? Combinou com o russo? Combinou com o russo lá, dá tudo certo, vai funcionar. Então, assim, dentro de todo esse contexto, até sem entregar muitos detalhes de idade, mas isso que aconteceu contigo foi há quanto tempo atrás? Não faz muito, 2009, 2008, tá? 2009, 15 anos, um pouquinho mais. Um pouquinho mais de 15 anos. Se eu te falar que isso acontece ainda hoje? Totalmente uma terça-feira. Porque você tem gente nova entrando no mercado, você tem gente que está há muito tempo e continua fazendo da mesma maneira, não evoluiu, né? E a gente viu isso na pandemia, né? Então, acho que quem estava fazendo bem feito aprimorou e fez mais pela necessidade. Quem não sabia o que estava fazendo, mas já estava fazendo, passou a fazer mais e no processo, na intensidade, aprendeu a fazer melhor. E quem não estava fazendo, não via valor, viu como talvez uma das poucas alternativas fazer digital, e começou a fazer. E naturalmente, como todo mundo que começa sem saber exatamente. E de uma maneira, não vou pegar, vou fazer por conta, sem uma orientação. Essa curva de aprendizado, de produtividade, vai depender muito do gestor. Sim. Ou eu trago gente boa, seja no time, seja como fornecedor, como parceiro, para fazer bem feito do início e colher resultado mais rápido e naturalmente me custa mais, ou eu começo numa curva mais prolongada, onde eu vou criar esse aprendizado, esse calo. Só que eu entendo que eu vou demorar para ter resultado, que eu vou aprender errando no meio do caminho. Né? O problema é querer o mais barato, o mais rápido, tudo junto de uma maneira com um time ineficiente, inexperiente, vamos falar assim, né? Sem fornecedor, sem uma ajuda profissional, esse fadado é um ponto, a fracasso. Com certeza. Esse é um ponto que eu até brinco, que é a fragilidade do ROI, né? Hoje todo empresário sabe medir o ROI, mas não sabe analisar. Né? Imagina, todo empresário sabe medir ROI, mas analisar é uma coisa completamente diferente. É o cara que quer investir X, retornar 20X num prazo inexistente, né? Dentro de tudo isso que a gente vem falando, eu consegui acompanhar 3 momentos bem distintos, especialmente aqui no Brasil, de crescimento do meio digital e de mudanças de paradigmas e comportamentos. Né? O primeiro momento foi justamente esse, onde a gente foi impactado com, cara, isso tudo existe para empresas também. Não é só a gente entrando ali, olhando uma coisa. Isso tudo existe para empresas, tem fundamentos de marketing, a gente pode fazer marketing para as pessoas que estão ali. A gente pode se comunicar melhor com o público que está ali. Quem pegou isso lá no começo, cara, hoje nada de braçada. Né? São empresas que a gente sabe que cresceram muito já naquele início, né? O segundo momento foi, ok, existimos, sabemos que podemos ser uma potência no meio digital e agora a gente vai começar a investir. Quando se começa a investir, obviamente começa aquela visão de retorno. E dentro de um momento bem específico, eu digo ali até entre 2012 e 2016, tinha uma certa facilidade de você investir e ter um retorno rápido, porque justamente o que você falou. As pessoas acabavam comprando, não sabiam necessariamente de quem, mas sabiam que estava comprando. Então, clicavam no link, não sabia o que era aquele link, entrava no site, o site vendia, transacionava e é isso aí. Isso em um modelo de e-commerce. Em outros modelos, tem mais uma série de caminhos, mas esse é um caminho mais fácil da gente entender. E o terceiro ponto vem pós-2020. 2020 provocou a entrada de muita gente na internet, forçou-se essa entrada. Eu lembro, no Brasil foram mais de 13 milhões de novos consumidores online, ou seja, mais de 13 milhões de CPFs que nunca tinham feito uma compra online, comprando pela primeira vez. Por necessidade, por curiosidade, por alternativa, mas o mercado cresceu, assim como também cresceu o número de lojistas. Né? E o mercado de influencers também. Né? De 2020 para cá, o Brasil hoje é o segundo país com o maior número de influencers no mundo.
Então, é uma vastidão gigantesca. Então, entre micro-influencers e influencers mesmo, cara, é um número gigantesco, assim. E funciona, porque o Brasil ele é muito influenciável. Até reflexo da nossa grande adoção das redes sociais, né? Exato. A gente gosta dessa interação da rede social, desde a época de Orkut, de outras redes. Então, Brasil, Índia e outros abraçam isso muito mais fortemente que outros mercados mais tradicionais, né? Exatamente. E pós-2020 teve uma mudança muito drástica, porque quem estava já no meio digital, consumindo, não só o consumo de produtos, mas consumindo o meio digital em si, a gente brincava, a gente sempre falou dos heavy users, né? Aquelas pessoas que esses caras manjam, eles sabem, eles acham melhor. A gente passou a ter um volume de heavy users gigante. E a curva de aprendizado de quem entrou de 2020 para cá já foi muito mais rápida. Então a gente tem jornadas muito mais distintas hoje do que a gente tinha antes. É tanto que, poxa, as grandes ferramentas entenderam isso, os modelos de atribuição para uma venda mudaram, as formas de analisar como que foi uma jornada do cliente ali no meio digital mudaram. No meio do caminho a gente perdeu recursos de dados, a gente perdeu alguns cookies e hoje a gente tem mais possibilidades, né, de redução disso. Então, tudo vai mudando muito drasticamente. O problema é que, nesse meio, o empresário também acaba não conseguindo se especializar, porque, óbvio, existem uma quantidade gigantesca de atribuições que ele precisa atender. Né? O marketing digital é uma delas. Né? E dentro do que ele precisa aprender, na hora que ele aprende uma coisa, já muda. É muito dinâmico. É muito dinâmico. Mas o que eu sempre brinco a operação muda. Os conceitos, eles permanecem e são muito aproveitáveis. A diferença é que, eu sempre digo isso e eu não canso de dizer, quem faz marketing bem feito no meio digital, faz um marketing digital excepcional. Mas quem tenta entrar no digital para fazer marketing digital, vai perder mercado. O marketing digital basicamente são canais digitais. Então, você vai fazer marketing nesses canais digitais. Você vai ter várias possibilidades. Você vai sair da possibilidade de um outdoor apenas ou de uma panfletagem e você vai conseguir construir um relacionamento. O que é construir esse relacionamento? Cara, entender como que o teu cliente descobre, onde que ele tem a possibilidade de descobrir a tua marca, em quais as ferramentas ele usa para isso. Como, por exemplo, antes a gente utilizava muito a TV, continua sendo utilizado, mas o brasileiro hoje ele já passa mais tempo em frente a uma rede social no computador do que na TV. Hoje a TV, para muito perfil de usuário, ela se tornou a segunda tela. Sim. Antigamente você tinha o celular, o tablet como segunda tela. Estou assistindo um filme, um futebol, uma novela, alguma coisa e estou aqui no celular. Hoje você está no celular na frente da televisão. Inverteu a prioridade de atenção, foco, né? Claro, de uma forma um pouco mais generalista. Mas a gente vê isso refletido também dentro do entendimento, da curva de aprendizado das empresas. Sim. Esse programa aqui, um podcast, né? As empresas ainda, eu vejo muita dificuldade em entender como funciona e, principalmente, precisam ser educadas. Catalise isso para mim, por favor, né? Como veículo aqui. Como eu compro um podcast? Como eu invisto no podcast? Porque a área de marketing das empresas, ou mesmo as agências, ainda está olhando para o podcast como ela olha para a mídia tradicional, ou mesmo digital. Mas, puxa, quantos seguidores você tem? Quantos downloads foram feitos? Quantas pessoas estão ouvindo esse episódio? Não é sobre quantitativo. Um podcast, essa conversa que a gente está tendo aqui, espero que você possa usar esse link aqui, mandar o link para o seu cliente depois de uma reunião. Falar, olha, escuta um pouquinho essa conversa, que é uma conversa que eu tive num podcast sobre esse assunto. E se a pessoa fica aqui 30, 40 minutos ouvindo, ela entende mais do teu negócio, sobre quem é você, sobre o histórico que você fez, o case que você trouxe, o cliente que você entrevistou. E, puxa, é muito mais profundo. Não é sobre quantas pessoas ouviram aquele episódio. É sobre quantas pessoas ouviram o episódio inteiro. Quantas pessoas foram até o final. Ou seja, o quanto isso impactou para aquele contato-chave. Então, muitas vezes, um podcast ele pode ser muito útil como ferramenta de marketing digital para uma venda B2B. Mas eu tenho que ter tantos mil seguidores. Eu conversei isso com um cliente recentemente. Eu falei, olha, você não tem que ter 20 mil seguidores na plataforma. Porque a maioria deles não compra o que você vende, que é muito específico.
Você precisa ter 20 agendas marcadas, 20 clientes para trocar o WhatsApp e mandar 2 episódios para cada um deles dentro do contexto de segmento, de atuação do que eles estão buscando. Porque o cara vai te responder, vem semana que vem aqui para a gente falar sobre isso. Você precisa fechar negócio, não precisa ter a métrica da vaidade do seguidor, do like e tudo mais. Mas muitas vezes, por não saber o que fazer, deixa eu copiar o outro que está fazendo, que me parece ser bem feito, que talvez para o contexto dele isso seja aplicável. Eu também quero like, também quero seguidor. Será que no seu negócio isso faz diferença? Muita. Completamente. Quando a gente fala da estratégia de entender a jornada do consumidor, é justamente isso. É a partir daí que a gente constrói os objetivos. Por que a maior parte das empresas hoje acaba patinando com isso? Porque vamos fazer um podcast porque tal empresa faz um podcast. Mas qual o objetivo do teu podcast? Vamos fazer um site porque a gente precisa fazer um site. Vamos melhorar o nosso site porque a gente precisa. Mas por quê? Qual o objetivo do teu site? Você vai melhorar para quê? O que você quer construir com isso? Né? Então, a partir daí, você começa a entender que todas essas métricas de, nossa, a gente conseguiu na nossa campanha alcançar 200 milhões de pessoas. A gente alcançou o Brasil inteiro, cara. Todo mundo viu. Mas o teu público é 200 milhões de pessoas? Dificilmente. Né? Eu preciso falar com todo mundo? Eu preciso falar com todo mundo. Eu trabalhei numa empresa uma vez, na área de TI, e a demanda do presidente era, nós precisamos de um site de 60 anos. Por quê? Precisava de um monte de coisa. A gente sabia o porquê, né? Cara, tem que melhorar a usabilidade, a arquitetura, tem que colocar conteúdos que não estão lá, trazer sistemas que... Tinha muitos sistemas que, puxa, vamos usar o site como portal de uma área logada para isso. Então, tecnicamente, a gente tinha a resposta. Mas a pergunta que a gente colocava para o nosso diretor, para ele brigar com o presidente, era: por que você quer um site novo? Para comemorar os 60 anos. E ele queria conhecer o Pelé, ele era muito fã do Pelé. Cara, eu tive a oportunidade de conhecer o Pelé graças ao maluco do presidente. Cara, que legal. Porque ele foi lá na festa de inauguração do site novo e dos 60 anos. Então, assim, era muito pela festividade. Traz o Pelé, vai falar um pouquinho aqui, vai gerar imprensa, mídia espontânea, e lançamos o site dos 60 anos. Legal. Só que daí por trás, o que a gente fez? Gente, a gente tem uma baita oportunidade de fazer um baita de um site. Vamos pegar essa vaidade do presidente que quer conhecer o Pelé e fazer um mega evento aqui, e vamos pegar esse orçamento, vamos pegar esse projeto e fazer tudo que a gente gostaria de ter num site, num portal parrudo. Cara, a gente transformou o site. Jogou os sistemas para funcionar online dentro do site, trouxe informação, mudou a arquitetura para deixar isso para as entidades do Estado poderem acessar isso de uma maneira mais fácil. A gente fez uma entrega de valor excelente. O presidente viu o site bonito, a capinha, o banner e o Pelé elogiando. Ok, mas para nós foi a oportunidade de fazer. Então, é um pouco diferente do que deveria ser, mas a área técnica tinha uma maturidade maior, claro, por ser técnico, né, por ser de tecnologia, mas o que fazer com essa baita ferramenta que era o site, do que a gestão, que estava usando isso como purpurina, como espuma. Né? E como que essa maturidade, ou a falta de maturidade, impacta a estratégia das empresas, Rafael? Ela basicamente pode falar se a tua empresa vai ter um futuro ou não, hoje em dia. Então, quando a gente fala de maturidade no meio digital, até dando um passo atrás, quando a gente falava ali daquele movimento de digitalização, transformação digital, a transformação digital não é você só entrar no meio digital ou digitalizar a tua empresa. Não é presença digital. Não é uma presença digital. É você conseguir construir uma cultura digital na tua empresa. E a cultura digital nas empresas parte... É fácil de fazer? Nunca. Muito difícil. Na verdade, pode ser muito fácil ou muito difícil. Depende de quem está em cima. Depende da cúpula, depende de quem toma as decisões. Porque essa cultura digital ela só vai para frente se a cúpula entrar na cultura digital. E como é que ela entra nessa cultura? Como que a gente faz um chacoalha no board e fala, olha, temos que mudar. Acreditem, aceitem ou não, nós precisamos mudar, precisamos digitalizar o negócio. Você sabe uma coisa que eu sempre brinco e que é super fácil de mudar a visão? Olha para qualquer diretor e fala, qual o tamanho do teu mercado no meio digital? Quanto você acha que a tua empresa atinge desse mercado? Quanto você está faturando esse dinheiro que não está vindo do teu bolso, né? Isso. Tá lá na verdade, circulando. até o básico. Cara, você sabe quantas pesquisas tem por isso daqui? Só essa área da tua empresa? Não sei. Eu vou te dar uma ideia. Eu tive uma empresa que eu trabalhei que o cara falou assim, cara, a gente é muito forte em vender guarda-roupa. Cara, a gente vende por volta de 5 mil guarda-roupas por mês.
Eu olhei para ele e perguntei, você sabe quantas buscas por guarda-roupa existem no país hoje? Ele, não tenho ideia. Mais de 14 milhões de buscas por mês. E por que você só está entregando isso? Exatamente. Ele, como assim? Isso tudo? Isso tudo. Óbvio, não são as 14 milhões que vão virar à venda, mas Sim. existe um volume gigantesco que você não está atingindo. E onde você não está atingindo? Aí a gente começa a entender. Aí é onde a cabeça da diretoria, ela não precisa entrar e saber, cara, o que é um SEO técnico? O que é tal... Não, você não precisa saber disso. Você precisa entender que existem fases que você vai precisar concluir daquela estrutura fundamental que é o marketing digital. E algumas fases vão ser rápidas, eles vão te trazer algum retorno em pouco tempo, e outras fases vão ser demoradas. Mas provavelmente são as fases mais fundamentais que vão te trazer o lucro e o retorno maior a médio e longo prazo. Então você precisa entender inicialmente isso. Cara, tá, então eu tenho um mercado digital. Ele existe, ele é grande o suficiente para mim, eu realmente estou inserido nele ou nem estou inserido nele? Porque uma das coisas mais curiosas, agora nerdice, né? Quem está acompanhando a gente aí, se você está numa empresa, você está precisando falar com o teu diretor e você não sabe o que falar com ele, pega uma análise grátis no site semrush.com, entra lá, coloca o site da tua empresa. Dá uma olhadinha nos concorrentes dessa empresa. Se não aparecer os teus concorrentes, muito provavelmente o caminho que o site da empresa está entregando para mecanismos de busca e a mensagem que ele está passando para o consumidor é que a tua empresa está concorrendo com concorrentes errados. Não está aparecendo onde deveria. Então, esse é um ponto extremamente forte para que a pessoa, né, para que os marqueteiros ou até mesmo a própria diretoria possa olhar e entender, cara, meu site está pelo menos competindo com quem deve competir. Ele está onde deveria estar? Ele está onde deveria estar. Uma coisa é o endereço, outra coisa é a aparição desse endereço. Exatamente. Para que tipo de pesquisa ele aparece? E o mais interessante aqui, 80% dos sites do Brasil não estão competindo com quem deve. Então você pega uma joalheria competindo com... Eu já peguei até o caso por... Curiosidades e erros de código, né? Competindo com, cara, a manutenção de TI. Sim. Porque eles têm uma correlação que no primeiro olhar não existe. Não existe. Mas alguma palavra, algum contexto, algumas coisas ali. Eu já atendi uma academia uma vez, e ela tinha Fit no nome, né? E aí eu falei, olha, é o seguinte, você tá brigando com o Honda Fit. Com o Honda Fit. O carro Fit. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Que bom que você sabe disso. Porque o Google não sabe. Exatamente. E você tem que dizer para ele, eu não sou carro, eu não sou veículo, eu não quero aparecer aqui ligado com essa palavra, eu vou negativar lá no AdWords, né? Para não aparecer academia para quem está procurando carro. Porque talvez a pessoa até clique. E vai ser pior, vai gerar uma taxa de rejeição. Opa, entrei numa academia, não é isso que eu quero. Esse acesso não é bom, ele é ruim, ele te joga, não serve, ele te penaliza. Né? Então, acho que assim, a gestão não precisa saber do Tecnês. Não, ela precisa basicamente entender qual etapa do Tecnês vai ser utilizada para quê. Eu diria até, de uma forma um pouco mais abstrata, ela precisa entender que o Tecnês é necessário para ela chegar onde quer. Exato, então, poxa, perfeito. Talvez não é apenas ganhar mercado aumentando o número de vendas, mas talvez ganhar novos mercados, porque eu vou vender o que eu já vendo no mercado eletrônico. Eu vou para uma outra praça, geograficamente falando, e o digital vai ser um grande caminho. Não, eu vou abrir loja física para vender nesse mercado novo, nessa nova praça, mas a tecnologia pode me ajudar a ser mais eficiente, seja no âmbito de logística, no âmbito de entendimento de público, de fazer um go-to-market, um posicionamento de uma nova praça, usar a tecnologia, usar o estudo de mercado que existe para fazer bem feito, para começar certo. Poxa, mas eu não tenho muito investimento, sou pequeno, você está falando para uma empresa grande, ok. Dimensione isso para a sua realidade, começa pequeno, não queira fazer tudo. Exato. Né? Mas faz um pouquinho. Qual é o feijão com arroz? E não fala tanto em MVP, o MVP desse projeto. O que você precisa hoje, que cabe no bolso? Você começa a trazer resultado a curto prazo. Esse resultado a curto prazo trouxe rentabilidade, trouxe dinheiro para você reinvestir, e agora vamos fazer aquela inovação, o investimento, a transformação, que vai me trazer um resultado um pouco maior, que leva um pouquinho mais de tempo. Continua fazendo o básico de curto prazo, continua tendo recorrência de receita, mas você está gerando resultado, e desse resultado
trazendo o próprio orçamento para novos investimentos. Porque quando a área de marketing, a área de tecnologia chega para a gestão da empresa e fala, olha, eu preciso de um orçamento gigantesco para fazer isso, ele entende despesa, despesa, despesa. Por quê? Porque é importante. Importante quanto? Importante o quê? Entre fazer isso e comprar uma máquina nova, eu sei que a máquina nova me dá a capacidade de produzir X mil unidades no mês. E o meu risco é zero. Porque eu já comprei várias máquinas como essa. Agora, fazer isso novo que você está me dizendo, que é muito importante, quanto a mais eu vou vender? Essa é a grande pergunta. E que todos eles fazem, né? Todos os diretores fazem. Se você é dono do dinheiro, você quer saber qual o retorno que eu vou ter. Eu não quero medir o ROI, eu quero analisar e entender que esse ROI foi excelente, foi positivo. E eu vou dobrar o orçamento agora. Pois é, e aí? Mas aí, será que quem está fazendo isso sabe analisar isso? Né? E aí faz muita parte de quem está à frente desmistificar esses pontos, né? Saí ontem de uma reunião, inclusive, em que a gente determinou um valor de orçamento. A empresa estava entrando no mercado digital, ela já existia enquanto site, etc., mas vende já no mercado digital, já está até relativamente bem posicionada, mas em digamos que algumas categorias do site dele ele não tinha venda. E ele falou, cara, eu preciso vender esses produtos aqui. Eu preciso usar o digital para isso. Eu falei, perfeito, ótima colocação. Tem demanda? Tem bastante. Então tá, eu tenho... No meio da conversa, a gente chegou num ponto que ele tinha X disponível. E a pergunta é, tá, isso vai me retornar quantos X? Né? E quando a gente fala 2X, 3X para um primeiro mês, é muito dolorido. É muito dolorido. Mas, se você entender um pouquinho, aí vem o tecnês. Quando a gente entende como é que funciona o comportamento do consumidor, a gente vai perceber que esse 2, 3X a mais ali que está entrando é péssimo quando a gente fala naquela saúde de, nossa, o meu retorno está ótimo, mas ele é o primeiro passo para a gente conseguir atingir o 10X. A gente não consegue escalar o Everest dando um passo só, chegando lá no topo, né? E mesmo que a gente vá de helicóptero, a gente vai ter que usar combustível e pedir todas as autorizações possíveis, né? Sim. Então, a gente vai ter que fazer, né, alguns marcos, ou os milestones, né, que todo mundo gosta de falar. Então, a gente vai ter que definir alguns marcos e conseguir otimizar isso. Nenhuma campanha que sobe otimizada já de começo. Você não sobe uma campanha 100% otimizada. Você precisa aprender, você precisa lapidar, você precisa patinar para aprender a tracionar, né? Você, os algoritmos de busca, né, todos nós, né? Incluindo a própria máquina. A maior parte das campanhas hoje usa aprendizado de máquina. Então, a gente precisa dar tempo para ela entender. A gente precisa direcionar bem e a gente precisa fazer as correções no caminho. E só assim vai funcionar. E um dos pontos que você falou, que eu acho mais interessante, é quando a gente fala da capacidade de fazer, ok, estamos fazendo esse básico inicial, estamos com o MVP e agora vamos para os próximos passos. Basicamente, para mim, eu entendo como uma multicanalidade dentro do meio digital. Então, colocando, né, em tons claros, eu comecei com o Google Ads. Ótimo. Qual o próximo passo? O que a gente pode fazer? Né? No próximo passo é a gente tentar buscar um posicionamento melhor de SEO, né, de orgânico, para fazer a empresa chegar mais próximo ali dentre as 10 primeiras posições. E investir menos em tráfego pago, né? Isso. E até para poder garantir que o Google entenda que você tem mais relevância e você não precisa pagar tão caro pelo clique. Então, ele já te dá uma redução ali naquele ponto. Beleza, esse é um passo legal. Tá, e agora? E qual o próximo passo? E para onde que a gente vai apontar isso? Vai ser o mesmo, né, nas mesmas categorias ou até mesmo nos mesmos serviços que a gente já está investindo ali, ou a gente vai fazer outros, a gente vai fazer uma divisão entre o que é curva ABC eu vou investir aqui para ter um retorno rápido e o que é curva A eu vou aqui no retorno rápido, o que é curva B e C eu vou colocar para SEO. Como que a gente vai construir isso? E aí vai de empresa para empresa. Não existe uma formulinha certa para isso, mas isso é importante, gente. Não tem a fórmula mágica. Cuidado com as fórmulas especiais. Toda fórmula é uma metodologia, né? O problema não está na fórmula, está em você acreditar que a fórmula sozinha vai dar conta de fazer. Talvez a fórmula que funcionou para uma empresa, funcionou para um segmento, talvez ela não funcione para o seu, talvez funcione para outro. Então, mais do que olhar a fórmula, é entender como essa fórmula se configura no seu cenário. E como, dentro das suas peculiaridades de produto, de empresa, de cultura, de competências internas, você consegue replicar essa fórmula.
Não é porque você tem a fórmula que você, vou fazer igual. Né? A fórmula da Coca-Cola não é mágica, ela não é secreta. Qualquer químico com instrumento consegue quebrar em poucos minutos. O que ela não pode é replicar, porque existe uma proteção legal. Como que você vai entender essa fórmula e aplicar dentro de um contexto que seja viável e vantajoso para o seu negócio? E aí a gente estava falando aqui nos bastidores, eu e o Rafael, ele me falou de uma coisa muito interessante, né? Cuidado para a sua empresa não ser especialista em ferramentas. Tem que ser especialista no negócio, no cliente, na experiência, né? Exatamente. Hoje tem alguns pontos da jornada do cliente que a gente consegue cobrir hoje de forma muito fácil. Então, enquanto empresa, a gente tem um olhar muito, obviamente, de dentro para fora, onde a gente é especialista em tudo que a gente tem, né? Eu vi um corte de um podcast, na verdade, de uma apresentação muito legal de um daqueles caras que estão lá no Vale do Silício, são mentores do Vale do Silício. Ele falou, cara, você quer saber como eu vou distinguir um empreendedor de primeira viagem para um experiente? É que o de primeira viagem, ele adora o produto. Ele vende o produto. O produto é a coisa mais legal que tem. O produto dele é infalível. Ele é apaixonado pelo produto, né? Então, a empresa acaba se tornando a especialista naquilo que ela vende. E, às vezes, por decisões erradas ou por, digamos, olhares errados... Enviesado, né? Enviesados, acaba... Errado, mas está no viés de quem está produzindo, quem está fazendo. Isso, ele acaba olhando... e vendo assim, cara, meu produto não está vendendo, ou eu não estou conseguindo vender a minha empresa melhor, eu vou ter que mudar o que eu faço. Às vezes não é mudar o que você faz, às vezes é só você comunicar melhor o que você faz. Às vezes, de repente, você está... A tua empresa está tentando investir no momento em que o cliente já tem a decisão e você precisa dar um passo para trás. Você precisa entrar na zona de conhecimento e onde você engajar com o cliente, onde ele está adquirindo. Chegar mais cedo. Uma vez eu tinha um cliente que eu mapeei para ele e falei, olha, você está chegando nos clientes certos, só que você está chegando atrasado. Exato. Você está chegando como uma segunda opção, uma fase de concorrência de alguém que já decidiu comprar alguma coisa e precisa de outros orçamentos. Você precisa ser o catequizador do cliente. Mas dá trabalho, leva mais tempo, leva. Mas se você chegar antes, você conduz a educação, educa ele correto para ele não comprar preço. Ele vai comprar funcionalidade, era um software, né? Então você tem que chegar antes. Porque ele está chegando em nós, na empresa, no produto. Só que ele está olhando para comparar com outros concorrentes que estão fazendo essa primeira etapa melhor, mais bem feito. Exato. Né? Então, se você é o primeiro a chegar, você educa o cliente, você diz para ele que pontos ele tem que prestar atenção. E ele vai chegar no concorrente para fazer o comparativo, mas tendo você como referência, e não o contrário. Exatamente. E isso acontece também, especialmente no meio de consultoria, né? Quando a gente fala de consultoria, especialmente de meio digital, a gente compete contra o cara que acabou de entrar no meio digital, que ele está oferecendo um serviço super barato, e o cara que tem a maior agência do país oferecendo um serviço absurdamente completo, né? Cada um com suas fórmulas garantindo o seu caminho. Então, será que vai valer a pena eu chegar na hora que o cara pergunta, cara, você faz Google Ads? Eu vou falar, faço? Então me manda o orçamento. Será que eu vou mandar o orçamento para esse cara? É a mesma pergunta que você pode fazer em qualquer empresa. Se não for um orçamento, né? Se não for naquele momento, cara, você está entrando só na hora da concorrência, então o cara já está... Existe valor nessa troca? É uma transação que eu quero participar, é o perfil de cliente. Exatamente. E até, ele vai conseguir entender o que eu faço, ele vai conseguir ver o meu diferencial ali dentro do meu orçamento, né? Como que eu vou fazer isso? Dificilmente você vai conseguir. Não, e às vezes assim, é muito caro, tá fora. Você ficou no preço competitivo, foi barato, tá dentro. Mas você trouxe um cliente também que não entende o que você vende. Você precisa educar. Você precisa qualificar esse cliente. Exatamente. Né? Então, gente, o papo tá bom, mas a gente precisa passar régua. O pessoal de casa já tá querendo assistir o próximo vídeo. Né? YouTube é ferrenho, cara. Então, o pessoal acelera, quer assistir 1, 2, 3, 4 seguidos. Estou muito feliz com a audiência, com a aceitação do programa aqui na plataforma. Mas uma mensagem final, né? E eu quero ver se você concorda comigo, Rafael. As inovações voltadas para a transformação digital é o que garante que empresas, negócios, até mesmo carreiras, se tornem competitivas ao longo do tempo? Não só competitivas, como ganhem mais espaço, né? Todo e qualquer movimento de transformação digital, aprimoramento de cultura digital, ele tende a trazer grandes mudanças positivas para a empresa,
principalmente quando você consegue fazer um pouquinho de fora para dentro, trazendo um pouquinho da visão do teu cliente, do que faz a diferença para ele e transformando o teu negócio em atender o teu cliente e não só vender o teu negócio. Excelente. Quem quer te acompanhar, quer te seguir, quer saber, aprender um pouco mais ou quem mesmo contratar, né? Como que te encontra nas redes? Facinho. No Instagram, @catalisadormarketing, catalisador com S, tá? No meio da web, né? É catalisador.digital, nosso site. Pode entrar lá, pode procurar. Se você quiser acompanhar um pouco mais e entender mais sobre as definições de mercado, ou até você, gestor, precisa ter uma visão mais facilitada do marketing digital, acompanhe o nosso Instagram que você vai ter esse tipo de conteúdo facilitado e não falado no Tecnês. Excelente. Esse foi mais um ContiCast. Falamos de tecnologia, falamos de marketing digital dentro desse ambiente tecnológico. E com vocês, comigo aqui, esteve o Rafael Almeida. Quem sabe o seu catalisador de marketing digital. Obrigado e até a próxima. Obrigado. Contcast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web.